Olá, eu sou Inaya Paz. Estou falando com vocês aqui da ilha de Caratateua, que é uma região ribeirinha de Belém. Estamos falando do estado do Pará. E hoje eu vou contar para vocês uma história que o meu pai me contou, que ele ouviu quando ele era muito criança. Lá em Quaraci tinha um senhor chamado Seu Agostinho. Todo mundo conhecia ele, na verdade, como Tio Agostinho. Ele era tio de todo mundo. E quando o tio Agostinho aparecia nos arredores do mercado, as crianças e os jovens vinham logo pedindo: Tio Agostinho, conta uma história. Tio Agostinho, conta uma história. E ele sempre tinha uma história para contar. E como diz o papai, ele nunca repetia. E aí, certa vez, o papai ouviu ele contar essa história. Ele contou que quando ele estava pescando na Ilha do Mosqueiro, do outro lado aqui de Belém, ele esticou a linha dele, ele ia pescar bacu, que é um peixe grande que tem aqui na região. Ele ia pescar bacu. E aí ele chegou lá na canoinha dele, aqui chama montaria, colocou na beirada de um igarapé, que nem esse daqui, e esticou a linha dele. Botou a isca e preparou. Pegou alguns peixinhos para ele poder comer naquele horário, e depois, quando a maré começou a encher de novo, ele esticou outra vez a linha, deixou lá e foi se deitar. Ele amarrou a linha num pé de jarandubeira, uma árvore grande, frondosa, que sempre dá na beirada dos igarapés. E ele dormiu. Dormiu até umas 5 horas da tarde. Quando foi umas 5 horas, ele acordou, olhou ao redor. Quando ele procurou a linha, cadê a linha? A linha tinha sumido, junto com o pé de jarandubeira. E olha que para arrancar um pé de jarandubeira tem que ser forte, hein? Aí ele olhou, procurou. Quando ele viu lá adiante, bem encostadinho assim na beirada, mais adiante do igarapé, estava lá a jarandubeira, só com as raízes para fora. Aí ele pegou o casquinho dele, foi devagar, amarrou do outro lado, desceu e foi ver naquele pé de jarandubeira o que tinha acontecido. E ele viu, a linha dele continuava lá, amarrada. Aí ele olhou e disse: que diacho é isso? Como é que essa jarandubeira caiu? Será? Aí ele foi puxando. Puxou a linha, porque ele achava que de repente poderia ter alguns peixinhos ali que ele pudesse levar para casa. Puxou a linha. Quando ele viu, maninha, não é que tinha um bacu, mas um bacu do tamanho do casquinho dele, do tamanho da canoa que ele tinha. Ele tomou um baita de um susto. E agora? E o bacu estava lá, né? Encostadinho do lado da jarandubeira, vivo ainda. Aí ele olhou e disse: e agora, como é que eu vou fazer? Se eu pegar esse bacu e amarrar ele do lado da minha embarcação, ela vai acabar levando para o fundo. E aí que ele tentou tirar, o bicho se debateu. Então pera lá, é aqui mesmo. Ele pegou, puxou o ferrão do bacu, colocou, engatou um anzol de um lado da boca do bacu, engatou um anzol do outro lado da boca do bacu e amarrou os dois aqui em cima do ferrão central, que ele tem assim bem no meio das costas. Montou no bacu e colocou um pé do lado num ferrão, colocou um pé do lado no outro, igual como você faz quando está na moto, desse jeito. E agarrou nas duas linhas aqui e cutucou o bicho. No que ele cutucou, o bicho já se rebanou e ele segurou firme. Aí ele disse assim: olha, meu filho. E eu sentei com muita força em cima desse bacu e puxei ele para um lado, puxei ele para o outro, deixei ele cansar. Quando ele cansou, e agora? Puxei ele para um lado e comecei a conduzir. Eu comecei a pilotar o bacu, meu filho. E ele pilotava o peixe. Pilotava o peixe, o peixe foi nadando, até ele conseguir sair daquele igarapézinho. Quando ele conseguiu sair daquele igarapézinho, conseguiu chegar bem na entrada do rio, na Baía do Guajará. E veio pilotando. Aqui e acolá ele dava uma rebanada, mas ele puxava o anzol e o bicho voltava para a flor d'água. Aqui e acolá ele dava uma rebanada, aí ele puxava o anzol e o bicho voltava para a flor d'água. E assim ele foi. Aí ele contou pro meu pai, meu filho, foi mais de hora eu em cima daquele bacu. Num sol quente de lascar, mas eu não larguei a mão do bicho. E aí fui levando e fui conduzindo ele.
até que ele conseguiu chegar com ele bem na beira do Cais do Porto, lá no Ver-o-Peso, em Belém. Quando ele chegou lá, já tinha um bando de pescador, ele saltou para mais de 1000 para cima do trapiche e agarrou a linha, os outros pescadores vieram correndo e ajudaram ele a cortar o bacu, a puxar o bacu, cortar. E ele contava para o papai, dizia assim, meu filho, a gente foi mais de 10 homens para pegar aquele bacu e jogar para cima do trapiche. Aí ali eu cortei o bacu, ali eu dividi, ali eu vendi. E agora para voltar para casa? Aí o papai perguntava, mas e aí, tio Agostinho? O senhor montou num bacu, deixou a sua canoa lá do outro lado do mosqueiro. Como é que o senhor fez para voltar para Belém? Ah, meu filho, isso aí, para voltar para Belém, isso é outra história. E era assim que o tio Agostinho envolvia todo mundo nas histórias dele da beira d'água, as histórias de pescador. E ai quem dissesse que era mentira. Porque quando ele contava que a tia Sidica, a mulher dele, estava do lado, ele virava para ela e dizia, não é, Sidica? E ela olhava para ele e ria e dizia, é, Agostinho, foi verdade. E assim, as histórias da beira d'água, que o papai ouvia quando era criança e hoje em dia ele ainda conta para mim. Eu sou Inaya Paz, faço parte do Mocoan, Movimento dos Contadores de História da Amazônia, e conto essa história para vocês aqui, da ilha de Caratateua, da região ribeirinha de Belém, no estado do Pará. Muito obrigada. Gratidão por me ouvir.